Aconteceu o que faltava. Flamengo recebeu a melhor resposta. Decisão tomada e diretoria confirma a saída. Fala, galera do canal BTB Esportes, eu sou Letícia de Almeida e estou chegando com as principais notícias do Flamengo para vocês. Mas antes de qualquer coisa, quero te fazer um pedido. Curte esse vídeo? Nos ajude a bater a meta de 500 likes? Então curte, compartilha e não esquece. Se inscreve aqui no canal, você ajuda muito no nosso trabalho. Hoje tem Flamengo, decisão da Recopa, jogo de ida contra o Lanús. A bola rola às 21h30 lá na Argentina. Esta que é, mais uma vez, a oportunidade do Flamengo de conquistar o primeiro título da temporada. Deixou escapar pelos dedos a chance de ser campeão da Supercopa, perdendo para o Corinthians. E agora, mais uma vez, tem a chance de levantar um troféu. Este jogo de ida para o Flamengo é importante também conquistar um bom resultado para chegar no Maracanã semana que vem já com um título encaminhado. Obviamente que jogar fora de casa é sempre difícil, jogar contra o Lanús lá na Argentina não vai ser uma tarefa fácil, mas para o Flamengo é importante conquistar um bom resultado hoje para consolidar esse título no Maracanã na semana que vem. Para isso, o técnico Felipe Luiz ele tem algumas opções de escalação para o time, algumas opções para escolher o time titular. Treinou nos últimos 3 dias, ontem fez a última atividade já em Buenos Aires, no CT do Boca Juniors. E essa atividade foi para definir a estratégia, qual o plano para este jogo. O técnico Felipe Luiz ele tem algumas opções para vários setores do campo. Por exemplo, a lateral direita ele volta a ter o Varela à disposição. Vai usar o Varela como titular ou mantém o Emerson Royal? É uma dúvida que o técnico Felipe Luiz tem. No meio-campo, Eric Pulgar e Lucas Paquetá, ou o Lucas Paquetá vai jogar no ataque, o Everton Araújo vai fazer a dupla com o Pulgar. São as possibilidades de um elenco cheio de opções, mas o técnico Felipe Luiz ele só bate o martelo da escalação poucas horas antes da bola rolar. Ele tem essa estratégia de definir mesmo qual é o time poucas horas antes do jogo. Nos últimos treinos, claro, as ideias, as decisões elas vão sendo tomadas, mas os jogadores só sabem quem vai ou não começar o jogo poucas horas antes da partida. Mas a provável escalação para este jogo contra o Lanús é a seguinte: Rossi no gol, Varela pelo lado direito, Léo Ortiz, Léo Pereira na dupla de zaga e na lateral esquerda, Alexandro. No meio-campo, Eric Pulgar, Lucas Paquetá, mais à frente, Arrascaeta. Pelo lado direito, Carrascal, lado esquerdo, Everton Cebolinha, no ataque, Pedro. Esta é a provável escalação, segundo o GE, para esta partida de logo mais. Lembrando que os desfalques do Flamengo são os seguintes: Saul segue se recuperando da cirurgia, Jorginho está em tratamento de lesão, além disso, o Wallace com dores musculares não foi relacionado e o Plata, que está suspenso por conta da expulsão antes do jogo da final da Libertadores, também não está disponível para esta partida. Apesar de, na provável escalação, o Carrascal será a opção pelo lado direito, existe também a chance do Luiz Araújo começar jogando. Jogador que ficou aí algumas partidas fora da relação, porque estava no DM, voltou a ficar disponível e no jogo passado ganhou alguns minutos. Pode ser que hoje também ele tenha a oportunidade de começar jogando. A primeira opção do técnico Felipe Luiz para o ataque sempre é o Plata, mas ele não está à disposição. E aí, se o Paquetá não jogar pelo lado direito, essa vaga ela fica em aberto e pode ser disputada aí por Carrascal e Luiz Araújo. São as opções do Felipe Luiz, mas eu queria saber a sua opção. O que você faria para o lado direito, para a ponta direita, meia pela direita? Quem você escolheria? Lucas Paquetá, Carrascal, Luiz Araújo? Dessas opções, qual desses jogadores você colocaria como titular para o jogo de hoje? Ainda falando sobre essa partida, aconteceu o que faltava, o que todo mundo esperava aconteceu, que foi uma decisão da Conmebol de colocar a tecnologia da linha do gol nessa decisão da Recopa. A nova tecnologia que já vem sendo usada no futebol, nas competições pelo mundo, vai estar na decisão da Recopa, tanto nos jogos de ida, no jogo de ida, como também no jogo de volta. A tecnologia utiliza a câmera de alta velocidade para determinar com precisão se a bola cruzou inteiramente a linha do gol. O sistema envia um sinal de gol ou não gol para um relógio do árbitro. Os árbitros e VARs estão certificados para poder
arbitrar com o uso dessa tecnologia em ambas partidas, nas duas partidas, tanto no jogo de ida como também no jogo de volta. Muita gente gostaria de ter essa tecnologia no futebol brasileiro, ainda não tem, a CBF ainda não utiliza essa tecnologia, mas a Conmebol colocou a tecnologia para a decisão da Recopa, então o que faltava aí para deixar cada vez mais o futebol com isonomia, que não aconteçam erros que interfiram no resultado do jogo, e essa decisão foi tomada então pela Conmebol para esta decisão. Antes de eu seguir com as informações, ainda tenho muita coisa para falar, tenho sobre uma excelente notícia, uma resposta que o Flamengo recebeu, tenho que atualizar vocês a respeito do Luiz Henrique e também passar para vocês algumas saídas definidas pela diretoria, mas antes quero falar com você que gosta do nosso trabalho e quer nos ajudar mais uma vez. Tá vendo aqui essa aba escrito produtos? Aqui você encontra qualquer produto, sim, qualquer produto oficial do Flamengo. Tem o Manto 1 de 2026, uniforme de treino, uniforme de aquecimento, uniforme de goleiro. Tem as camisas licenciadas de todos os tipos e de todos os preços que cabem no seu bolso. É manto original do Flamengo com preço acessível. Além disso, tem mochila oficial do Flamengo, copo, garrafa, caneca, bola. Qualquer produto do Mengão você encontra clicando aqui. Então não perde tempo, não. Lembrando que quando você compra um produto oficial do clube, você ajuda o Flamengo, e quando você compra clicando aqui, você dá uma moral e tanto para o nosso trabalho. Agora, seguindo com as informações, saída de jogadores do Sub-20. O Flamengo definiu a saída de alguns jogadores, alguns contratos que não foram renovados, e a informação é que o Flamengo não renovou o vínculo com o volante Christian Oliveira. Com o vínculo até fevereiro, o jogador está de saída e vai reforçar a base do Corinthians. Ele acumula convocação pela Seleção Brasileira de Base, e o Flamengo, apesar de não ter renovado o contrato e liberado o jogador para o Corinthians, ainda ficou com 10% dos direitos econômicos do Christian. Ele chegou a ser liberado antes do término do contrato, uma decisão tomada pela diretoria, liberando então o atleta do Sub-20. Falando sobre saída, muita gente está falando sobre a possibilidade de Emerson Royal não permanecer no Flamengo, que as propostas estariam chegando, inclusive a Fiorentina tinha demonstrado um interesse pelo jogador e que talvez ele não permaneceria no Flamengo. A informação que nós temos é que o Flamengo quer a permanência do Emerson Royal e o Emerson Royal quer seguir no Flamengo. Obviamente que a janela ela está aberta, a janela do meio do ano também, propostas podem chegar, então possibilidade de saída sempre existe, mas a decisão interna aí do jogador também é manter o vínculo com o Flamengo e não ser negociado, a menos que chegue uma proposta irrecusável, a menos que chegue algo que não dê para recusar. O Emerson Royal segue no Flamengo. E ainda no mercado da bola, o Flamengo está esperançoso quanto a uma vinda do Luiz Henrique no meio do ano. Segundo o canal Flazoeiro, caso não chegue nenhuma proposta da Premier League e da Europa, o jogador pensa sim em voltar para o Brasil, e neste cenário o Mengão poderia ganhar muita força. A diretoria deseja muito o jogador, o atleta, claro, vê com bons olhos uma vinda para o Flamengo pela situação do Flamengo financeira, esportiva, tudo isso enche os olhos dos jogadores, porque viria para um time que está disputando sempre títulos, está sempre nas principais competições continental e também nacional, e aí isso é sempre um atrativo. Então o Luiz Henrique prioriza outras situações de mercado, se manter na Europa, jogar, né, no time da Premier League, mas se isso não acontecer, já é visto com bons olhos, já tem essa resposta, a decisão já está tomada de que ele tem sim o interesse de voltar para o Brasil. Nesse cenário, o Flamengo teria bastante força numa negociação. Para finalizar, o Flamengo recebeu a melhor resposta. O Procurador-Geral da República defendeu no STF que o Flamengo possa dividir com o Sport o título de campeão brasileiro de 1987. O parecer foi enviado no âmbito de uma ação em que o Flamengo reivindica o reconhecimento do título compartilhado de 87 após quase 40 anos de batalha judicial. É importante destacar que instituições como FIFA e CBF reconhecem que o Flamengo é campeão brasileiro de 87. Os sites oficiais das entidades dão esse troféu ao Flamengo na lista de títulos, mas na justiça, o Flamengo está brigando aí há algum tempo para poder reivindicar
a decisão que foi tomada lá em 2011, quando a CBF publicou uma resolução reconhecendo o Flamengo como também campeão. Após essa decisão, a equipe pernambucana entrou com uma ação no Tribunal Regional Federal, pedindo que a decisão da CBF fosse invalidada. O que aconteceu? Daí vieram os recursos do Flamengo, desde lá de 2011, no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, e posteriormente no STF, e todos foram negados. Mas dessa vez a resposta ela foi positiva e na resolução, o procurador do STF concordou com a tese do Flamengo de que a decisão da primeira turma do STF errou em considerar que a CBF não poderia, por critérios desportivos, ter declarado outro clube como campeão do Brasileiro de 87. Então, resposta positiva para o Flamengo, que já é reconhecido pela CBF como campeão, pela FIFA, e agora também tenta, pela Justiça, esse reconhecimento. Galera, eu vou ficando por aqui. Muito obrigada a você que acompanhou esse vídeo até o final. Não esquece, deixa o seu like, manda para os seus amigos. Se você não for inscrito, se inscreve. Se você já for inscrito, acione o sino das notificações para você não perder nada. Lembrando, a partir de 7h30 da noite a gente entra ao vivo com o melhor pré-jogo, transmissão Pique Rádio, daquele jeito que vocês já estão acostumados. Então fica ligado para não perder nada. Muito obrigado por tudo, tamo junto e até a próxima. Tchau, tchau.